e bem a todos e todos, a você que está em casa também ou em qualquer outro lugar que vai ter acesso a essa mensagem também. Seja bem-vindo, peço licença também para entrar no seu espaço, estar aqui com vocês, que vocês possam receber essa mensagem também como com o coração no coração de uma forma que essa mensagem chegue como uma semente num terreno fértil, que possa germinar, se desenvolver e dar frutos. Que você possa compartilhar essa mensagem também com os seus, para que eles também possam experimentar deste momento de reflexão aqui, juntamente com o nosso Deus. Amém? E hoje, dia 12 de outubro, né, como a gente bem sabe, é o Dia das Crianças aqui no Brasil. Culturalmente, a gente tem o hábito até de não só celebrar o dia, mas o mês, ou pelo menos a semana, né? Então, aí eu até pergunto, quem é que não foi impactado essa semana por um cabelo maluco, uma mochila, uma meia maluca, uma fantasia criativa aí na rua, em casa, no condomínio? Então, provavelmente, vocês devem ter passado por esses momentos durante essa semana, né? Então, com todo esse movimento, não tinha como a nossa reflexão hoje não ser a respeito da infância, né? Então, é até importante reforçar que aqui na Rede 80 nós temos o Espaço CRIA, né, que é o nosso Ministério Infantil. Então, neste momento, as crianças estão sendo ministradas de uma forma lúdica e acessível para a idade dela, e nós estamos aqui para refletir mais um pouco. E por isso eu quero convidar a vocês, pais, responsáveis, rede de apoio, comunidade, sociedade como um todo, a refletir sobre essa fase tão importante das nossas vidas, que deveria ser uma das fases mais belas, mas infelizmente às vezes não é isso que a gente presencia, né? Então que a gente possa estar com esse olhar para que a gente possa de fato possibilitar uma infância leve e bela para as nossas crianças, né? Que essa é uma das fases mais importantes da nossa vida, é o nosso momento de formação. E eu quero ler com vocês apenas 5 artigos de uma lei, para a gente iniciar aqui. Eu quero ler com vocês 5 artigos da Lei 8.069 de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Então, eu vou iniciar aqui. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Artigo 2º. Considera-se criança, para efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral que trata esta lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Eu quis trazer esses artigos porque eu acho que ele resume, ele sintetiza o que a gente vai encontrar nessa lei. É uma lei extensa, então quem tiver curiosidade, é a Lei 8.069 de 90,
E esses 5 artigos eles sintetizam muito bem o que vai ser tratado e mostra, de uma forma também muito resumida, os direitos das nossas crianças e os nossos deveres como adultos, como responsáveis. Então, por isso eu quis trazer aqui para que a gente pudesse caminhar agora, juntamente com a leitura que a gente vai fazer, no livro de Êxodo, capítulo 1, do versículo 8 ao 13. Então, vamos fazer a leitura aqui para que a gente possa dar seguimento aqui na nossa reflexão. Então, Êxodo capítulo 1, do verso 8 ao 13, diz assim: Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem mais numerosos ainda, e no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para oprimir com tarefas pesadas, e assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à escravidão, à cruel escravidão. Oremos. Pai querido, Pai amado, nesta manhã, Senhor, nos colocamos na Tua presença para Te agradecer por todas as ministrações que já recebemos hoje, por cada abraço, cada afeto. E Te pedir, Senhor, fala conosco neste momento de reflexão, que o Senhor nos ensine, nos ajude a compreender a Tua vontade e que nós possamos seguir fazendo como Jesus nos ensinou. Dá-nos, Senhor, discernimento neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando recebi o convite para falar nesse dia, e até pela introdução que eu fiz, né, neste momento de Dia das Crianças, de fato não tinha como não pensar. Essa semana toda, esse mês, a gente está imerso nesse movimento voltado para a criança e às vezes a gente passa batido, né? No dia a dia a gente cumpre ali as nossas obrigações, que a gente acha que são o suficiente, né? Então eu vou acordar a criança para ir para a escola, eu vou levar para a escola, eu vou dar o alimento, vai chegar, vou ensinar, vai tomar banho, na hora de dormir vai escovar o dente, e a gente segue fazendo essa rotina, e é importante ter a rotina na vida deles. Mas muitas das vezes a gente fica só voltado para a rotina que nós adultos criamos, diferente das crianças que levam a vida de uma forma muito mais leve, criativa e ousada, vamos dizer assim. Então, não tinha como não falar sobre isso, e quando a gente está no mês da criança, a gente foca, né, o nosso olhar para possibilitar, para alegrar, para trazer momentos de alegria, e isso é muito importante. A gente tem que fazer esse movimento não só neste mês, mas durante o tempo todo. Mas eu acho que a gente também precisa fazer uma reflexão para dentro, para nós, como responsáveis. Então aqui eu tenho pai, eu tenho mãe, eu estou vendo pais, estou vendo mãe, estou vendo tios, tias, estou vendo rede de apoio, porque você pode falar, mas eu não tenho criança na família, mas tem criança aqui na igreja, tem criança ali no seu bairro, tem criança na sociedade, e a gente não pode ter esse olhar apenas para as nossas crianças próximas, né? A gente tem que ter esse olhar para a infância, as crianças como um todo, né? Como eu estava lendo ali nos artigos, na lei, essa obrigatoriedade de cuidar, de proteger as nossas crianças e pensar nelas e possibilitar, trazer, facilitar de fato a jornada delas, não é responsabilidade só do pai, não é responsabilidade só da mãe, é da sociedade como um todo, né? E é até engraçado que quando a gente fala assim de
olha para a criança, eu já brinquei com algumas pessoas que são pais e já ouvi a seguinte frase: a minha obrigação é cuidar para que a minha filha esteja viva pelo menos até os 18 anos. Né? Então, assim, quando ela tiver com 18 anos, entre aspas, eu vou poder respirar um pouquinho mais, agora ela vai responder por ela. E aí, o que é deixar essa criança viva até os 18 anos? Né? O que a gente entende sobre viver, possibilitar a vida até os 18 anos? Né? Então, acho que esse já é um ponto para que a gente possa refletir. E outra coisa também que é muito comum a gente ouvir é: as crianças são o futuro da nação. As crianças são o futuro da igreja, da família, né? É o porvir. Então, a gente coloca ali sobre elas essa responsabilidade, né, de ser o futuro. Né? Então, às vezes, quando eu ouço essa frase, parece até que a gente não faz parte do futuro também, né? E a gente faz parte desse futuro. Mas, entre aspas, a gente joga essa responsabilidade para a criança. Ela é o futuro da nação. Então, assim, não vou generalizar, mas em alguns casos eu já fiz a minha parte. Eu não tenho mais o que fazer e agora é responsabilidade dela. Ela vai trazer alguma inovação, vai vir com outro pensamento e ela é o futuro. Entendeu? Então, para a gente pensar sobre isso e pensar o quanto como sociedade, a gente está facilitando, de fato, elas serem esse futuro. Né? Então, acho que é importante a gente ter esse olhar. Quando eu escolhi esse texto, né, parece até, vocês podem estar até se perguntando, mas a Eula não falou que ia falar sobre a infância e leu esse texto sobre Israel está sendo escravizado? Como assim? Não estou conseguindo correlacionar. Só que quando a gente olha para a lei, que eu li no início, a gente está pensando também está mostrando o nosso papel como sociedade, né? Para as nossas crianças, para o olhar com a infância. Então, quando eu olhei esse texto, eu falei, eu acredito que faça bastante sentido a gente olhar, porque no contexto histórico, nesse capítulo, a gente vê aqui que é o início da escravidão do povo de Israel. Então, se a gente pega ali um pouco mais da história, o José, né, José, seus irmãos, toda aquela geração já tinha morrido, mas a história relata que a descendência deles era grande, era numerosa. O faraó da época de José também já não existia mais. E chegou um novo rei. E ele olhou para aquele povo, sem conhecer a história de José, sem conhecer toda a importância, né, o que José fez pelaquela nação, e falou: esse povo que não são da nossa nacionalidade, eles estão aqui, eles são numerosos, são mais fortes que a gente, e eles podem trazer algum prejuízo. Então, ele traz aí esse movimento, esse marco aqui como o início da escravidão do povo de Israel. Né? E, neste momento, ele inicia um projeto, né? Esse novo rei, ele inicia um projeto de opressão e de destruição, que vai durar ali cerca de 40 anos para aquele povo. E é um projeto que impacta toda uma nação. Né? Então, toda a nação de Israel ela foi impactada. E aí, quando a gente discorre nessa história, a gente vê que o rei ele não ficou só com a escravidão. Ele veio com mais outras ações nesse projeto de opressão e de destruição. Então, eu quero ler com vocês mais alguns versículos aqui nesse mesmo capítulo, que é do 15 ao 22. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamam Sifrá e Puá, quando elas ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino, e se for menino, matem-no. Se for menina, deixem-na viver.
Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram os meninos viver. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte, visto que as parteiras temeram a Deus e lhe concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Então aqui a gente observa que o projeto dele não ficou só na escravidão, ele foi além. Né? Então ele chama aqui as parteiras, né? Então as mulheres que iriam estar no momento ali do nascimento, para que elas compactuassem com ele, e não deixassem viver, impactando diretamente aquelas famílias, aquelas crianças, o futuro. E aí, num cenário onde não existia o ECA, né? Não existia o Estatuto da Criança, ali do adolescente, que ia trazer uma proteção ali para essa criança, numa sociedade patriarcal, onde o homem enxergava que ele estava com poder, ele tinha força, ele era a provisão, então matem os meninos, deixem as meninas, porque as mulheres ali, as meninas vão crescer e a gente vai fazer algum uso, mas os homens não. Né? Então, quando eu estava lendo esse texto e essa história, as analogias já começavam a surgir. Né? E mesmo num período, né, agora a gente, na nossa era atual, num período onde a gente tem leis de proteção à criança e ao adolescente, a gente consegue observar que ainda há um desejo de extermínio, ainda há um desejo, um projeto de destruição, principalmente para aqueles que são vulneráveis. Né? Então, projetos que impactam diretamente o futuro. Né? Então, alguns pontos também que eu gostaria de trazer aqui para a nossa reflexão é que esse rei, ele começou de uma forma discreta o ataque às crianças. Ele não começou ali com uma alarde, não, ele chamou apenas 2 parteiras, falou: façam isso. Elas não compactuaram. Ele chama, questiona, e aí a gente percebe nesse questionamento, né, nesse diálogo do rei e das parteiras, a gente percebe que, de fato, ele foi muito discreto, ele não tinha comunicado esse decreto ao povo. Ele chamou apenas as 2 e falou: façam isso. E a resposta que ele recebe é: não, as hebreias, elas não são como as egípcias. Quando a gente chega lá, elas já tinham ganhado o neném, então não tem como a gente impedir. Então, a partir do momento que elas respondem dessa maneira, e as crianças, os meninos viveram, significa que as famílias não estavam sabendo. Significa que o foco dele ali era com essas duas personagens aqui, para fazer o que ele queria, para cumprir a ordem que ele queria. E aí, quando ele vê que esse projeto, o primeiro plano dele não funcionou, não deu certo, o que ele faz? Aí se torna algo público. Aí se torna algo que ele vai precisar de mais idealizadores e de mais executores. Então, a gente consegue ali perceber no versículo 22, por isso o faraó ordenou a todo o seu povo, não foi só apenas as parteiras, foi a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido. Então, aqui a gente percebe que o primeiro plano, que era algo mais discreto ali, que não vamos fazer de uma forma que ninguém perceba, né, que seja algo mais discreto ali, sutil, vamos dizer, não funcionou. Então, agora eu quero mais executores, eu quero mais pessoas para me ajudar nesse projeto aqui. Então, ele chama todo o povo para executar o plano dele. E aí a gente segue nessa conversa,
E aí eu até convido vocês, né, quando estiverem lendo a Bíblia, procurarem ler a Bíblia como a leitura popular. A leitura popular da Bíblia. Esse método ele nos ajuda a compreender, ajuda a facilitar, a interpretar o que a gente está lendo. Porque quando a gente faz a leitura popular da Bíblia, o que a gente faz? A gente correlaciona as nossas experiências cotidianas, atuais, com as Escrituras. Então, quando a gente começa a observar o projeto de destruição de um rei, a gente pode começar a pensar nas coisas que estão acontecendo hoje. O que estão fazendo com as nossas crianças? O que estão fazendo com as nossas famílias? Está sendo de uma forma discreta? Ou já está sendo algo público ali que a gente não... que tem várias pessoas já executando? Então, neste momento, né, de fato, eu convido vocês a terem esse movimento, a utilizarem esse método para que facilite, de fato, a nossa compreensão daquilo que a gente está lendo. Então, quando eu estava lendo a frase, lancem ao Nilo os meninos, eu comecei a pensar, uma criança hoje, ela é lançada ao Nilo quando a gente normaliza a escala 6:1 e a gente tira da criança o direito de conviver com a família dela, o direito de receber o afeto, o cuidado dos pais, dos tios, da família. Então, quando a gente normaliza e a gente acha, não, está tudo bem, não vamos lutar, não vamos brigar por uma mudança nessa lei, a gente está lançando uma criança ao Nilo. A gente lança uma criança ao Nilo quando a gente normaliza a adultização infantil. Quando a gente tira o direito da criança de viver a infância com dignidade, com plenitude, com leveza que essa fase merece. Então, quando a gente tira o nosso olhar, não observa o que está acontecendo com as nossas crianças, não observa o que elas estão vendo ali nas redes sociais, o que elas têm consumido, quando a gente normaliza isso como sociedade, aí eu não estou falando só, porque às vezes dentro de casa, né, na nossa comunidade, com os mais próximos, às vezes a gente nem visualiza isso, mas isso existe. E aí quando a gente normaliza essa adultização, a gente está lançando, está permitindo uma criança ser lançada ao Nilo. A gente pode visualizar uma criança sendo lançada ao Nilo quando a gente normaliza ou finge que não está vendo a violência, acontecer a violência física, mental, até mesmo sexual de uma criança. Então, quando a gente não toma uma ação, não toma uma atitude, não luta contra todas essas formas de violência contra uma criança, e violências essas que estão roubando toda a inocência, que está roubando a pureza, a coragem, a criatividade, os sonhos daquela criança, a gente está vendo uma criança sendo lançada ao Nilo. Então, quando a gente observa essa história, quando a gente para ler essa história, com o olhar, com as experiências cotidianas, fazendo essa correlação, aí a gente consegue observar o que está acontecendo na nossa sociedade. E se a gente segue essa história, a gente vai observar, além dessas parteiras, a gente vai observar mais algumas pessoas que não compactuaram com essa maldade, que não se renderam, né? Então, talvez você possa pensar, para as parteiras foi mais fácil, porque foi algo discreto, foi só para elas. Mas depois o rei ele vem com um decreto, ele vem para toda a sociedade, e aí você como sociedade, eu vou obedecer ao rei.
Eu preciso obedecer o meu rei. E aí a gente vê na história, a gente vai seguir mais um pouquinho, a gente vê na história que algumas mulheres também não se renderam a essa maldade. A gente vai seguir e vai perceber que uma mãe, que uma família, ela não desistiu de uma criança e ela lutou até quando foi possível para salvar a vida daquela criança. E essa criança, ela se torna protagonista na história daquela nação. E aí a gente olha o futuro. E aí a gente correlaciona quando a gente fala é o futuro. Então, assim, se aquela família não tivesse cuidado, esse protagonista que eu estou falando, eu acredito que vocês, alguns de vocês, pelo menos, já devem lembrar de quem é. Eu estou falando de Moisés, ele muda, né, toda uma nação. Né, ele muda, de fato, o futuro daquela nação. Então, eu quero ler com vocês aqui. Agora a gente vai mudar de capítulo. A gente vai para o capítulo 2, do verso 1 ao 10. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto de junco e o vedou com piche e betume. Colocou esse menino e deixou o cesto entre os juncos às margens do rio Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou chamar a sua criada para apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena e disse: Este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar esse menino? E ela respondeu: Quero. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque eu o tirei das águas. Eu quis trazer mais esse pedaço da história, porque aqui a gente pode visualizar muito bem quando uma família, quando uma mãe, quando uma comunidade, como uma sociedade, ela se junta para evitar que o mal aconteça, é possível. Né? Então, aqui a gente consegue observar que mesmo tendo uma lei que o faraó decretou para todos, lancem ao Nilo, meninos, todos os meninos, a gente observa que a mãe lutou. Ela escondeu por 3 meses. A irmã observou esse menino. Né? E aí, a gente volta para o artigo, né? Lá do artigo do ECA, que hoje, nessa era, a gente volta e vê que é dever da família, é dever da comunidade, é dever da sociedade como um todo, dar os direitos da criança, o direito referente ao quê? Qual é o primeiro direito? O primeiro direito que a gente leu no artigo 4º. Vamos ler aqui novamente. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos, né, os direitos da criança, referente o quê? À vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Então, este é o dever da família, este é o dever da comunidade. E aí, eu lembro de uma outra frase
Eu lembro de uma outra frase que é muito importante, e que geralmente essa frase ela é utilizada para proteção do meio ambiente. Quando a gente está falando do meio ambiente, a gente vê a utilização dessa frase quando fala assim: a gente só defende aquilo que a gente conhece. Essa frase ela é muito utilizada quando se trata de proteção ambiental. A gente só defende aquilo que a gente conhece. E a filha, gente, a gente está falando da filha do faraó. Ela sabia do decreto porque ela falou: esse menino aqui, ó, são dos hebreus. Ela conhecia o decreto, ela sabia o que estava acontecendo naquela sociedade, naquele momento. Só que a partir do momento que ela se depara com a criança, que ela conhece uma criança, que ela vê a criança naquela vulnerabilidade dentro de um cestinho no rio, a compaixão vem. Ela não aguenta ver aquela situação e normalizar e achar que está tudo bem e deixar acontecer. A partir do momento que você conhece, você defende, você protege. E muitas das vezes a gente não conhece todos os nossos direitos, todos os direitos da criança, a gente não conhece todos os nossos deveres. E que não é só com os nossos, com o nosso próximo, ele vai muito mais além, é para o todo. O ECA, as leis que a gente tem também aqui no Brasil, não é para uma cidade, não é para uma família, é para uma nação. Então, o nosso cuidado não é só com aquele que está aqui do nosso lado, que é próximo, que é a nossa família, é o meu sangue, então eu vou proteger. Não, é com todos. Então, quando a gente vê a atitude da filha do faraó, e ela muda aquela história, ela faz parte disso mesmo conhecendo toda aquela lei. Então, assim, a partir do momento que ela se deparou com aquela situação, falou: não, isso não é normal, isso não pode acontecer. Né? Então, assim, a gente só defende aquilo que a gente conhece. Então, a gente precisa conhecer. A gente precisa, porque muitas das vezes não está no nosso cenário determinadas vulnerabilidades, não está na nossa bolha, não está no nosso dia a dia. A gente não vê, mas está acontecendo. Pode estar acontecendo no bairro seguinte, na rua de baixo, na rua do lado. E a gente não está vendo. Então, a gente precisa conhecer o que está acontecendo na vida ali como um todo. Né? Então, a gente vê esse movimento da filha do faraó de, não, eu não vou permitir. E aí, quando a gente segue, olhando, a gente vai ver mais um movimento de que, tipo, não, eu não vou permitir isso acontecer. Né? A gente vai ver outras personagens fazendo esse movimento também. Né? Então, antes da gente entrar ali na mãe, na irmã, eu quero até fazer alguns questionamentos aqui para a gente refletir de fato, né, como que a gente vai proteger se a gente não está observando? Como que a gente vai proteger se a gente não está com o nosso olhar atento? Como que a gente vai exercer o nosso papel, nosso dever, se a gente nem conhece qual é o nosso dever, se a gente nem entende que é o nosso dever? A minha obrigação é eu garantir que a minha filha, que o meu filho esteja vivo até os 18 anos. Essa é a minha obrigação. Não, não é só essa a sua obrigação. Você está numa sociedade e não é só o seu filho, não é só a sua filha. Às vezes a gente usa até de uma forma de brincadeira essa frase, mas a gente precisa olhar com outros olhos e refletir em cima dela. Né? E a gente precisa conhecer para que a gente possa defender ou reivindicar por mudanças
para a vida das nossas crianças, para a sociedade, né, como um todo. E a gente precisa sair, de fato, dessa bolha, dos nossos privilégios, da nossa zona de conforto. E, de fato, conhecer, acessar ali as vulnerabilidades que têm sido alvo de destruição. A pessoa já está numa situação, porque imagina, você está numa outra nação, então você já está num momento ali que, tipo, não está estamos totalmente bem aqui, eu estou num outro espaço, nem sempre é muito bem acolhido. Por uma época foi, quando o rei conhecia José, quando José estava rico, que foi útil, e depois não é mais. Então, assim, eles já estavam num momento de vulnerabilidade quando a nação foi escravizada. Já não bastou a escravidão, ainda, tipo, não, eu não vou permitir que eles cresçam ainda mais, eu não quero, vamos destruir. Então, quando a gente conhece as vulnerabilidades que estão sendo atacadas, estão sendo alvos, aí a gente começa a entender e sobe, né? Ou pelo menos deveria vir o desejo de proteger, de cuidar. Então, meu desejo hoje, né, nessa reflexão, é que a gente saia daqui com as características, os cuidados que algumas personagens dessa história que a gente viu hoje tiveram. Que a gente saia daqui com a característica daquelas parteiras que temeram a Deus e não compactuaram com a maldade. Que a gente saia daqui com a característica de uma mãe corajosa, que escondeu o filho até o momento que ela pôde. E quando ela falou, não dá mais, não tem mais como eu esconder. Eu preciso fazer o que a lei tá me mandando. Ela teve o cuidado de colocar o seu filho num cestinho, e não foi só coloquei num cestinho ali, peguei o cesto pronto, não. Ela fez uma impermeabilização no cesto antes de colocar o filho no Nilo. Então, que a gente saia daqui com essa característica, com essa coragem que essa mãe teve, com esse cuidado que essa mãe teve de preparar aquele cesto para receber o seu filho, para que ele não afundasse, porque a partir do momento que o cesto não está protegido, a água ia começar a subir, a criança ia se afogar. Então, ela teve esse cuidado. Que a gente saia daqui com a característica daquela irmã que observou, que não só foi lá junto com a mãe, colocou o cesto e deu as costas e saiu. Não, ela ficou observando. Ela ficou observando o que ia acontecer. Ela ficou ali e com esse olhar atento, com essa audácia dessa criança, dessa outra, ou talvez uma adolescente, não vou afirmar aqui a idade, mas a irmã, com um olhar atento e com a audácia que ela teve, ela possibilitou que aquela criança convivesse mais um pouco com a família. Ela possibilitou a mãe estar junto com o filho mais um pouco. Então, imagina, você está ali, você teve o olhar, ela teve o olhar, teve a astúcia ali de falar, nossa, é o meu momento. Quer que eu venha trazer uma mulher, busque uma mulher hebreia para amamentar? Ela foi buscar a mãe. Então, que a gente tenha essas características em nós, para que a gente possa olhar para a nossa sociedade, e mesmo você não sendo mãe, mesmo você não tendo criança tão próxima a você, mas você tem esse olhar cuidadoso, você tem essa coragem, você tem esse temor a Deus e esse desejo de lutar por mudanças, porque às vezes, gente, a lei, ela vai vir, às vezes até existe a lei ali de proteção, tal e tudo, mas às vezes falta a lei. Falta uma lei de regulamentação ali das redes sociais que, de fato, atenda às necessidades das nossas crianças, que, de fato,
a gente cobre de pessoas que têm um coração maldoso, um coração ruim, com projetos de destruição de interesse, como aquele rei teve. Então, que a gente saia daqui. Hoje eu convido vocês, né, para fechar aqui a nossa reflexão, eu convido vocês a buscarem, né, essas características que mudou, de fato, a história daquela família e mudou o futuro. Porque aí, quando a gente vai olhar para o futuro da nação de Israel, então, assim, Moisés, ele chega neste cenário e ele volta como a pessoa que vai ser o líder que vai libertar aquela nação da escravidão. Então, que a gente possa ter em nós esse cuidado, essas qualidades, esse olhar para com a infância, para com as nossas crianças, e que a gente possa possibilitar caminhos mais leves, mais fáceis, para essas pequenas pessoas que estão se formando, estão começando ali as suas vidas e que, de fato, elas são e podem trazer um futuro diferente para a nossa nação. Eu quero orar com vocês. Pai, obrigada, Senhor, por este momento de reflexão, por este momento de aprendizado. Não é um assunto fácil, não é um tema leve até de se ouvir, porque quando a gente pensa no que acontece na sociedade como um todo, nas crianças, nas vulnerabilidades que elas estão vivendo, é difícil, dói. Mas que a gente possa, Senhor, ter a coragem de enfrentar, ter a audácia de não compactuar e de buscar estratégias para a gente não permitir que vidas sejam ceifadas, que vidas sejam destruídas pelo interesse daquele que acredita que tem o poder, daquele que acredita que isso não é maldade, mas que a gente possa, Senhor, ter o desejo de lutar, de proteger e de possibilitar uma infância leve para as nossas crianças. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Amém.